confiança temos demonstrado a Ele. Uma geração, igual o pastor Reinaldo costumava falar, eu até chamava a atenção dele, mas hoje eu concordo com ele, uma geração de Nutella, de iFood. Queremos tudo no nosso tempo, do nosso jeito, e quando não recebemos, ainda murmuramos, ainda ficamos bravos, questionamos, enfraquecemos. Sendo que nós deveríamos cada vez mais mergulhar em um nível mais profundo de intimidade, de busca. Não é à toa que o Senhor trouxe para as nossas vidas o ano de Darash, o ano de busca, de ir para um nível mais profundo de intimidade e relacionamento e conhecimento em Deus. Eu sei que é difícil, irmãos, quando nós passamos o dia inteiro cansados, trabalhando ali. Aí nós falamos, eu quero ir para a casa do Pai, porque eu quero ouvir uma palavra. E às vezes o que você está ouvindo não é o que você queria ouvir, mas é o que Ele tem para nós aqui essa noite. Porque o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor, Ele conhece a cada um de nós. Aqui no versículo 12, Ele fala para Moisés: eu te chamei pelo teu nome, eu te conheço. Aí eu quero te perguntar aqui, será que o Senhor não conhece a mim e a você? Ele também chamou a cada um de nós pelo nosso nome, irmãos. Assim como Deus escolheu Moisés, Ele também escolheu a mim, escolheu a você, escolheu a cada um que aqui se encontra. Entenda que você não é um acaso, você é um propósito, e você é um propósito de Deus. Entenda que você não é apenas mais um, não. Você é filho amado, no qual Ele se compraz em mim e em você. Assim como Ele foi com Moisés, Ele é comigo e com você. Nós que temos que mudar o nosso tipo de relacionamento com Ele. Temos que entender que Ele é Pai e somos filhos, ao qual nós temos que depositar a nossa confiança, a qual nós temos que colocá-lo à frente, no centro de tudo. Mas não, muitas das vezes, se não a maioria, o que fala mais alto é a minha alma, ao invés dela se submeter ao Espírito de Deus que flui em mim. Eu permito que ela fale mais alto. E aí quando eu lembro de Deus, quando eu necessito, quando eu preciso de um milagre, mal sabendo eu, mas essa noite Ele está trazendo ao nosso entendimento que o maior milagre dele sou eu e é você. E através de nossas vidas nós iremos gerenciar milagres na vida dos outros que necessitam, e assim sucessivamente. Mas para isso é preciso uma mudança. É tempo de parar de agirmos como filhos pedintes e como criança. O meu filho não pode me ver que ele fala: mãe, posso te pedir uma coisa? Pai, posso te pedir uma coisa? Só uma coisa. Mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Pai, eu quero. Para de pedir, comece a dar, inverta isso. Comece a dar algum tempo do seu dia para Deus. Coloque primícias para Ele. Separe momento de relacionamento, de face a face, de intimidade, e você começará a viver o sobrenatural de Deus. Precisamos amadurecer em Cristo, precisamos crescer. É tempo de crescer, porque se não crescermos, se não amadurecermos, não iremos sair de onde estamos e ainda iremos culpar os outros ou então a Deus. Sendo que tudo já está aqui disposto a nós. Nós que temos que tomar posse, nós que temos que entender que tudo já foi liberado, tudo já foi consumado. Eu e você somos mais que vencedores. Não é mais tempo disso, irmãos. Amém?
No versículo de número 13, como foi dito, ele fala para o Senhor: peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Um cara que falava face a face com Deus, ele chega no Senhor e fala isso para ele. É como se ele falasse assim: eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais e mais de ti. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero apenas que você reflita. Cada um que aqui se encontra. Quando foi a última vez que você falou isso para o Senhor? Eu quero mais de ti e menos de mim. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que prevaleça a tua vontade na minha vida. Me ajude a resistir a mim mesmo. Aos meus quereres, Senhor. Aos meus desejos. E todavia permaneço teu. Quando foi a última vez que você se colocou dessa forma diante do Senhor? Pensa aí, irmãos. Quando foi a última vez que você deixou que o Espírito Santo dele conduzisse você ao caminho que ele separou, que ele sonhou, que ele projetou, ao invés de você levantar e falar: não, hoje eu vou fazer isso aqui que eu acho que é o melhor para mim, eu vou marcar isso daqui porque eu vejo que é o melhor, eu preciso, eu necessito, sendo que o que eu e você precisamos e necessitamos é da graça, da misericórdia, é do poder, é do amor, é da direção de Deus. É isso que precisamos. Oh meu Deus, precisamos. Uma vez me falaram para mim assim, e eu achei aquilo, uau, falei: Senhor, que coisa terrível, misericórdia. Uma pessoa falou: o meu maior inimigo sou eu mesmo, eu tenho que vencer a mim todos os dias. E naquele momento, há uns anos atrás, eu falei: Senhor, tenha misericórdia dessa vida. E hoje eu uso isso porque nós temos que vencer a nós mesmos, porque pela nossa vontade não fazemos nada, ou fazemos tudo oposto daquilo que Ele pede para nós. Saímos fora. Mas eu quero te dizer uma coisa, que é a seguinte: Ele está dando a oportunidade de nós corrigirmos a rota, pegar a rota correta. Sabe o que acontece? Essa semana eu estava dialogando com o meu cunhado, o qual para mim é uma referência de Deus na minha vida. E eu estava comentando com ele algo que eu comentei com o pastor Reinaldo, que eu não tenho muita vivência do meu passado, da minha infância, da minha juventude, da adolescência, com Deus. Todos sabem que eu conheci a Cristo através do pastor Reinaldo. Mas eu me lembro que quando os cristãos passavam pelas ruas, eu me lembro que eles eram munidos de lenços, porque eles sabiam que eles iam para um encontro com o Pai. E eles sabiam que neste encontro eles iriam chorar diante da presença dele. Eu me lembro de um tempo do qual eu presenciei muito, pessoas buscando verdadeiramente intimidade com Deus. Eu presenciei o meu esposo, que é o meu pastor, buscar assim incessantemente a presença de Deus, o poder de Deus. Tirar dias após dias jejuando, buscando algo da parte de Deus, o nível de mais intimidade. Acordei diversas vezes com o soluço dele chorando. Quando ia para o culto, eu via aquelas irmãs todas chorando diante do Senhor. E ali eu não entendia, porque eu era neófita. E eu falava: eu também queria chorar, mas eu não consigo, porque eu não tinha entendimento. Eu ia ali por ir, eu não ia ali por ele. Eu ia ali apenas para cumprir tabela. E só Deus sabe o quanto eu me arrependo de não ter conhecido ele antes, porque eu poderia ter feito muito mais. Mas louvo por conhecer ele agora e viver para ele. E o que eu ali comentava com o meu cunhado é que
povo de Deus perdeu essa essência. Eu me lembro que o meu esposo, ele almejava o dom de línguas. E eu me lembro que, se eu não estiver enganada, ele passou 3 dias de jejum, sem comer nem beber nada, porque ia ter uma festividade. E era sexta, sábado e domingo. E ele fez um propósito com Deus, porque ele queria, ele sabia que ele precisava daquilo ali, que aquilo ali iria fazer bem para ele, iria edificar a carne dele, ele iria crescer em Cristo. E ele colocou aquilo no altar do Senhor, e ele começou a buscar. E quando foi no 3º dia, o Senhor selou ele. No último dia. E hoje nós não vemos mais ninguém buscar os dons de Deus. Dom de língua, dom de visão, de discernimento, de sabedoria, de entendimento. Não se vê mais. Mas aí eu pergunto, o que aconteceu? E aí o povo quer viver milagres, e ainda usa os milagres desses irmãos do tempo passado, que pagavam um preço através da busca por obter do Senhor o favor de Deus. Aí nossa, mas naquele tempo os cegos viam, mudos falavam, os paralíticos andavam, mas eles buscavam, eles clamavam, eles tinham intimidade. E eu pergunto, o que nós temos feito para obter e viver o milagre de Deus? Sendo que esse é o nosso papel. Quando o Senhor fala, ide e pregai o Evangelho, não é só a palavra dEle, é a palavra dEle, é o poder dEle, é a essência dEle, é do que Ele é capaz de fazer, e acima de tudo, a salvação. Como que eu vou poder ministrar algo da parte de Deus, se eu não tenho intimidade, relacionamento e nem vivência? Se eu só testemunho aquilo que eu vejo do irmão? E o mais, olha aqui, falei, Jesus, que coisa extraordinária. No versículo de número 15, o 14, Deus responde, ele fala para ele, a minha presença irá com você. E olha o que ele fala no número 15. Moisés diz ao Senhor, se a tua presença não for comigo, nem nos faça sair deste lugar. Ou seja, se não for por ti, através de ti, de nada adiantará. Entenda que se não for por Ele e através dEle, em vão será todas as coisas que façamos. Porque Ele tem que estar no centro de tudo, no centro da minha vida, no centro da tua vida. Tudo tem que ser por Ele e através dEle, e a Ele ser todas as coisas. Como será? Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados? Eu e o teu povo de todos os povos da terra. Ou seja, o Senhor andando conosco, a tua presença em nós é que nos diferencia do povo da terra. E como é que nós vamos ser diferenciados, conhecidos como filhos de Deus, como servos, como homens e mulheres cheios de poder de Deus, capazes de trazer milagres sobrenaturais, não só para a minha vida, mas para a vida daquele que precisa? Como será? Como eu tenho que estar? Como tem que ser a minha vida, para que todos possam ver que eu sou uma mulher de Deus, que você é uma mulher, que você é um homem de Deus? Eles precisam ver Deus, a essência dele em mim e em você. E como que é isso? Será que é eu vivendo a popularidade do mundo, as coisas do mundo, me igualando com as coisas do mundo? Ou é eu fazendo a diferença nessa terra, mostrando Ele em mim, através de mim? Meu Jesus. Só a presença dEle pode nos fazer viver o milagre dEle e sermos
o milagre dele nessa terra. No versículo de número 18, olha o que Moisés fala: peço que me mostre a tua glória. Irmãos, preste bem atenção, nós estamos falando, acabamos de dizer aqui, no versículo de número 11, você pode buscar na tua casa, a Bíblia nos relata que Moisés, ele falava com Deus face a face, assim como se fala com um amigo. E um homem desse, com tamanha intimidade, um homem munido de poder e de sabedoria, porque levar aquele povo, essa responsabilidade que Deus confiou a ele, que é a mesma que Deus confiou a mim e a você, porque cada um de nós tem uma responsabilidade sobre as nossas vidas, cada um de nós temos um propósito de Deus sobre as nossas vidas, assim como Moisés desenvolveu o dele, eu e você iremos desenvolver o propósito de Deus em nossas vidas. Nós iremos nos levantar, nos posicionar, nos colocarmos como filhos, como servos, fiéis e obedientes a Deus, resistindo todas as ações malignas, em nome do Senhor Jesus, renunciando os nossos desejos, a nossa vontade, para podermos ir para um nível mais profundo de intimidade e poder de Deus e em Deus. Entenda. Um homem desse, um homem cheio de poder, porque é preciso ter poder para ter passado, poder de Deus, porque foi Deus que o encheu, porque ele buscou, porque ali ele confiava, ele não cogitou, ele não, ficou em dois pensamentos, uma hora ele estava bom, outra hora não, simplesmente ele foi, ele avançou, ele buscou, e Deus ali dava, e a palavra dele fala, que se pedirmos ele dá, se batermos acharemos, clamas a mim, responder-te-ei. Somos nós que temos que nos posicionar. É tempo de mudar, é tempo de avançar. Aí quando as coisas vêm, os problemas vêm, pastora, eu não sei o que eu faço, acho que esse negócio não é para mim, uma hora tá bom, outra hora, ei meu irmão, eu quero te chamar, esse negócio é para você sim, o Senhor te chamou, você só precisa se posicionar diante dEle. Mas como eu me posiciono? Renuncia, é uma vida de renúncia, e de entrega, e de busca. O meu cunhado falou assim para mim, eu comentando isso com ele, obrigada Cal, falei para ele: Regis, é difícil hoje ver, eu não sei se é porque Cristo ele está no centro, ele está no início, no fim, à direita, à esquerda, na totalidade da minha vida. Tudo que eu faço é por Ele. Tudo que eu faço, eu pergunto a Ele. Eu busco saber de Deus o que Ele quer de mim. E todos os dias eu me coloco diante dEle, eu falo: Senhor, eis-me aqui. Eu comentei com algumas intercessoras que nós estávamos num trabalho de oração agora recentemente, eu não consigo orar nada, uma vírgula pela minha vida, eu não consigo pedir nada ao Senhor para a minha pessoa, eu não consigo, eu lhes falo diante de Deus, a única coisa que eu peço para Ele na minha pessoa é: Senhor, encha-me a mim até transbordar de Ti, Senhor, que seja feita a Tua vontade, me ajuda, Senhor, a diminuir para que o Senhor cresça, me ajuda a desenvolver o Teu propósito, Senhor, a fazer o Teu querer, afasta de mim tudo aquilo que pode me afastar de Ti, essa é a minha oração. Então quando eu não consigo perceber isso, eu vejo as pessoas indo na contramão, isso me incomoda. E eu ali comentando com o meu cunhado, e ele foi e falou: Cela, sabe o que acontece? É bíblico isso.
Ele me falou, é bíblico. A Bíblia fala que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. Aí nós ali ficamos conversando, aí ele falou assim, porém, a Bíblia também fala que não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Se o amor de muitos se esfria, o meu não. O meu eu vou buscar lenha todos os dias da minha vida para poder manter acesa a chama acesa incessantemente todos os dias, porque eu quero mais de ti. Não é porque o amor de muitos trouxe, não, eu já vou no culto domingo, eu não preciso ir no de quarto, eu vou no de quarto, eu não preciso ir no domingo. Se eu fui no trabalho de mulheres, para que eu vou no culto da família? Se eu estive no trabalho aqui de casais amanhã, por que eu vou vir no culto no domingo da manhã? Não, buscai Ele enquanto se pode achar. Se tiver todos os dias da minha vida, eu vou me sacrificar, mas a face dEle eu buscarei. Eu querei estar sempre na presença dEle, porque a palavra dele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele estaria. E se eu posso estar com ele, por que eu vou rejeitar? Por que não buscar? Mas não buscar por buscar, vim aqui sentar, ouvir, sair e continuar com a minha vida da mesma forma, sendo que o Espírito Santo dele está fluindo dentro de cada um de nós, para nos levar a viver os milagres de Deus e sermos milagre através de vidas e vidas. O Espírito dele flui, esperando que eu e vocês dissemos, ei Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, encha-me Senhor de ti. Eu não quero mais ser o mesmo, eu ouço a tua palavra Senhor, e saio e continuo na mesma maneira. Mas não, hoje você tem a oportunidade de se levantar diante do Senhor, mesmo na tua pequenez, mesmo no teu pouco entendimento, mas se o teu coração estiver prostrado diante dele, e ele ver o desejo de servi-lo na tua totalidade, com sinceridade e fidelidade, ele irá te erguer e te encher. Eu conversei muito com meu cunhado. Eu falei para ele assim, Regis, é muito, muito triste para nós, como irmãos e como líderes, entender de maneira tão profunda, pastor, aquela passagem, porque eu não gostava nem de ouvir, mas hoje eu entendo ela e eu busco trabalhar nela. Aquele dia quando Jesus falou assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque eu fiquei acomodado, eu achava que ficar no raso, no básico, era o suficiente. Eu não quis nem mesmo conhecer o tamanho do poder do meu Deus. Eu não quis buscar conhecimento, entendimento, eu não me relacionei, eu não falei. Eu achava que ir ali, sentar, ouvir louvores, me alegrar, colocar, sabe, sobre mim uma capa, um título de cristão, era o suficiente. Eu não sabia que eu poderia ir para um nível mais profundo. Ou até sabia, mas eu não sabia que o Espírito teu, Senhor, poderia me fortalecer para ir para um nível mais profundo, para renunciar todos os meus desejos, os meus quereres, para viver o teu. O Senhor está falando conosco que Ele quer filhos maduros, filhos fortes, filhos corajosos, com espírito de ousadia, porque foi esse que Ele nos deu. Em nome do Senhor Jesus. Sabe o que acontece? Nós mesmos vivemos vida de engano, porque nos permitimos, achando que o que estamos vivendo em Deus e para Deus é o suficiente, sendo que o tempo inteiro Deus está usando os filhos dele para falar que Ele quer mais e mais, para irmos para outros níveis, para avançarmos, para renunciarmos, para buscarmos e para vivermos a vida de Deus e o sobrenatural dele.
será que foi à toa que o Senhor trouxe esse tema? Esse tema nasceu no coração do pastor, porque o Senhor assim o colocou lá, porque Ele viu a necessidade que há nesse ministério e em nossas vidas, de viver um ano de darache, um ano de busca mais profunda das coisas do alto, não daquilo que Ele pode me dar, mas daquilo que Ele pode fazer em mim, na minha vida, no meu eu, no meu espírito, para que eu possa ser transformado e regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, existem outras pessoas que são exemplos para nós, que viveram situações adversas, que foram perseguidos, que tiveram, mas assim, incalculáveis situações para terem desistido, para terem parado, incomparáveis com a nossa. Mas eles estão aqui, ó, como exemplo. O primeiro deles que eu quero trazer aqui é Daniel. Tentaram, vocês veem que tudo o que essas pessoas que nós temos aqui como exemplo, tudo que eles alcançaram a ponto de se tornar referencial para nós, foi tudo através de relacionamento com Deus e intimidade. Já pararam para pensar nisso? Todos eles aqui, eles não falavam com o Senhor quando tinha um tempinho, quando dava certo, ou quando a necessidade batia na porta deles. Não, era um povo que vivia em constante relacionamento e intimidade e busca ao Senhor. E por isso estão aqui, como Daniel. Daniel tentaram impedir o relacionamento, a intimidade dele com Deus. Mas ele permaneceu o que, igreja? Ele permaneceu fiel e perseverante. Tentaram pará-lo, tentaram impedir a ele, através de circunstâncias que veio sobre a vida dele, situações que criaram sobre a vida dele, para que ele ali quebrasse o relacionamento com Deus. Quantas situações adversas vêm sobre a minha e a tua vida? Quantas circunstâncias nós passamos sobre a mim e a você, para nos paralisar, para impedir a cada um de nós de nos relacionarmos com Deus, de irmos ao nível mais profundo de intimidade. Temos que estarmos atentos, temos que ser vigilantes e ao mesmo tempo perseverantes. Temos que entender que Ele é Deus, Ele nos chamou. Temos que saber o Deus que cremos, o Deus que confiamos, e não nos deixar se abalar por nenhuma situação adversa. Porque Daniel não se deixou, e olha o que esse homem passou. O homem foi lançado, de cantas. Será que se compara a situação que este homem passou, tudo que ele viveu com a minha e a sua? Mas todavia ele permaneceu fiel a Deus. Ele não cogitou nem por um minuto em desprezar a quem ele confiava, a quem toda a confiança dele, todo o amor, toda a dedicação estava no Senhor Deus. A confiança dele era em Deus. Não importa o que acontecer, todavia eu adorarei. Qualquer situação que vem, já ficamos ali cogitando, será que é? Será que eu vou? Será que eu faço? Não, eu vou fazer isso aqui. Ei, irmãos, começa a priorizar a Deus e você verá a glória de Deus e os milagres na tua vida. Você não precisará correr atrás de nada, são os milagres, as bênçãos que correrão atrás de você. A ponto de você nem entender, mas vai saber, é do Deus que eu sirvo, é meu Deus, tudo vem dele, porque tudo em mim é a Ele.
Temos um outro, que esse, uau, cara, temos muitos, mas eu separei alguns. Temos José. É indescritível a perseguição que José viveu. Rejeição, calúnia, cárcere, humilhação, mas ele permaneceu fiel. Hoje nós não queremos suportar nada. Qualquer coisa nos tira do trilho. Qualquer situação nos faz cogitar, nos faz murmurar, nos enfraquece, ficamos fracos. Eu estou fraco, estou desanimado. Irmãos, vai conhecer o que o teu irmão passou, para que através do testemunho dele você se fortaleça em Cristo Jesus. Porque quando você for ver as coisas, as adversidades, tudo que os nossos irmãos passaram, você vai começar a glorificar a Deus pelas tuas lutas e pela tua guerra. E você vai colocar o poder e a grandeza do teu Deus acima de todas elas. Porque quando nós buscamos o Senhor e depositamos a confiança dele, não superficial, mas no profundo, como esses homens fizeram, como José fez, como Daniel fez. Quanto mais perseguiam José, mais ele se apegava a Deus, permanecia fiel ao Senhor. Nada abalou a fé deste homem. Ele também viveu um milagre sobrenatural de Deus. Eu estava falando para o pastor, quando eu estou estudando para trazer a palavra, Deus ele fala comigo de uma maneira que eu tenho que parar. Eu paro, eu vou lá, eu oro, eu choro, eu me encho, aí eu agradeço a Ele, aí eu converso com Ele, eu diálogo com Ele, aí depois eu vou para o pastor. Só que o pastor está meio assim, ultimamente ele tem me deixado na mão, mas amém. Ele fala que é para o meu crescimento. E eu estava falando para o Reinaldo, cara, todos esses caras aqui, eles viveram milagres sobrenatural de Deus, e se tornaram milagres na vida de todos aqueles que estavam ao redor deles. Eles não só viveram, mas eles também foram milagres. Eles hoje são exemplos a serem seguidos, mas todos eles passaram por um processo que eu e você não queremos passar, queremos pular, e não tem como, irmão, porque é neste processo que eu e você somos fortalecidos em Cristo, é nesse processo que eu e você crescemos e aprendemos. Então não podemos rejeitar, temos que encarar, temos que ir para cima, juntamente com Deus. Ele sempre à frente, como Moisés falou: se tu não estiver comigo, nem me tire daqui, eu nem saio mais. Se Ele está comigo e contigo, não tema mal nenhum, porque eu e você já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Entenda isso. Às vezes nos colocamos como fracos, nos vitimizamos nós mesmos. Ai, coitado de mim, eu não aguento mais, eu não mereço isso. Agora mesmo, recentemente, passei por um processo que eu falei: Senhor amado, isso deve ter uns 15 dias, nem isso, aonde fui julgada, fui apontada, já fui até condenada, já deram até a sentença. E a primeira instância, irmãos, nós somos homens e mulheres, somos carne. Aquilo me entristeceu, me machucou. Só que todo o tempo a minha fé está em Deus. E eu sei o quão Ele me transformou, o quanto Ele é vivo em mim. Porque se fosse há anos atrás, só o Senhor sabe. Mas hoje eu me alegro com a minha atitude. Porque ali eu fiquei um pouco entristecida, e o meu esposo, que eu tanto amo, como sempre, um instrumento potente nas mãos de Deus para ministrar a minha vida, me alinhar. Ele falou: amor, Jesus foi perseguido, Jesus foi caluniado, Jesus foi, sabe,
massacrado. Quem somos nós? É uma honra sermos perseguidos. Quantos mais perseguidos, mais verão a glória de Deus em mim e em você. E ali eu entendi. E eu não falei nada para ele. Mas eu agradeci ao Senhor. Falei, obrigada, Jesus. E desde essas palavras que ele falou para mim, foi como uma flecha assim que veio e arrancou tudo aquele sentimento que eu estava. E eu me levantei e falei, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, ó Deus. Eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Nós temos o último exemplo aqui, que eu separei, Esther. Amo muito falar de Esther. Porque Esther, mesmo ela ter se tornado uma mulher poderosa, se tornou uma rainha. Além de rainha, ela era a preferida do rei. Ela achou graça aos olhos do rei. Então ela tinha ali um preferencial com ele. Mesmo ela em lugar de destaque, como se diz hoje, em evidências, através do poder que estava sobre ela, ela não confiou no poder que ela tinha, mas ela confiou no poder de Deus ao qual ela servia. Sabe o que acontece? Existem pessoas que buscam de Deus algo. E eu acho bacana a pessoa buscar crescimento. Não só em Cristo. Porque para mim, primeiramente, é Cristo. E as demais vêm. Mas pessoas que aperfeiçoam, buscam crescer lá fora, profissionalmente, falando. E aí Deus até coloca, Deus até dá, te coloca em um lugar de destaque, te coloca em um lugar de honra, abre uma porta de trabalho bacana, legal, te coloca em algum lugar em evidência. Só que infelizmente, irmãos, infelizmente, e eu sei que todos vocês aqui vão concordar comigo, a primeira coisa que fazemos é o quê? Dar as costas para Deus. Ele vai ser o último agora. Vai ficar ali de ladinho, porque agora eu estou em evidência. Eu estou onde eu queria, onde eu posso chegar, porque se eu estou aqui, para eu chegar a galgar, vai ser fácil. E cadê Deus? Aí as pessoas começam a esquecer de Deus. Não prioriza mais Ele. Não fala mais Ele com a maneira que costumava falar. Até a ponto de lembrar dele às vezes. Ou então numa extrema necessidade. E aqui nós vemos uma mulher que mesmo diante de todo o poder que ela tinha, e da onde ela estava, quando lhe veio a oportunidade até dela expressar o poder dela, ela falou, não, aqui é o poder de Deus. Primeiramente é Ele. Eu vou buscar a Ele. Aqui eu entendo que toda a honra foi dada a Ele, toda a glória foi dada a Ele. Ela entende que não importa quem ela é, o poder que ela tem, maior é o poder de Deus na vida dela e através dela. E por este motivo, Deus a honrou, Deus ouviu a petição dela. Então eu quero chamar você, eu quero chamar a tua atenção. Sabe, porque esses 4 exemplos que eu usei aqui essa noite, Moisés, Daniel, José e Esther, foram pessoas que hoje são referências de Deus para nós. Foram pessoas que viveram o extremo do milagre de Deus, mas não somente viveram, além deles terem vivido os milagres de Deus, milagres incontáveis, milagres sobrenaturais, através da intimidade, do relacionamento, da confiança, da obediência, porque este povo era um povo que honrava a Deus, honrava os homens. Você pode buscar no conhecimento, Daniel em momento algum questionou o seu superior, José em
tempo nenhum indagou, murmurou. Esther jamais falou alguma coisa. Pelo contrário, sempre honrando em obediência a Deus e aos homens, amando a Deus e sendo obediente aos homens. E isso gerou o quê? Gerou um milagre sobrenatural, um milagre surreal, e se tornaram casa de milagres para outras vidas, inclusive as nossas que estamos aqui hoje, testificando os feitos destes homens e mulheres. E quantos aqui crê que amanhã o meu e o teu será testificado através de outras vidas? Se coloque de pé. Sabe o que acontece? Todos esses exemplos aqui, esses 4 que foram usados, eles entenderam algo que eu acredito que é o que falta a nós hoje. Eles entenderam que eles eram um propósito de Deus. Foi isso que fizeram esses personagens e nossos irmãos em Cristo a vencerem e viverem os milagres de Deus. Foi entender que você não é apenas mais um. Você é um filho amado. Ele te amou. Ele te chamou pelo teu nome. Você é um propósito de Deus nessa terra. Você é um propósito de Deus na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade, aonde você estiver. Você é um propósito de Deus. E busque se relacionar com Ele. Saia do raso. Falar como o pastor Celso num louvor aqui: não fica nos atelhos, nem nos joelhos, nem na coxa. Mergulhe. Não pense mais, mas é isso. Quando vier a fraqueza, falei: aparta de mim. Aparta de mim, porque o Espírito que vai ser manifestado na minha vida é o de ousadia e de coragem, através do Espírito Santo de Deus, porque foi esse que Ele me deu. Sabe para quê? Para que você não só viva os milagres sobrenaturais, mas para que você seja uma casa de milagres, para que todos possam olhar, enxergar e ver Cristo em você. Não busque as mãos dele. Diga a Ele: a tua face é o que eu quero ver. Amém? Fecha os teus olhos. Eu quero convidar você, diante deste louvor, você se humilhar ao Senhor. Rasga o teu coração, se prostre diante dele. Quando eu digo humilhar, é isso, é se render a Ele.